Bom, primeiro eu queria agradecer aí o convite do Ikemoto e do Malavolta para participar do congresso, nessa sessão do Congresso de Ombro. Dá um bom dia também para o Sandro e o Marcelo Campos, que estão, já vi que estão aí presentes. Um bom dia aos colegas cirurgiões de ombro. Cumprimentar o nosso colega Zuckerman pelos grandes conselhos aí, em termos de exercer a liderança. A Mariana pelo posicionamento da medicina no pós-Covid, vamos chamar assim, e eu concordo plenamente que nós vamos ter novos tempos, e esses novos tempos chegarão mais cedo por causa que o Covid precipitou essa mudança, que já ocorreria ao longo do tempo. Como Malavolta comentou, eu sou cirurgião de joelho, né, diretor científico do grupo de joelho, do Hospital das Clínicas e ex-presidente da Sociedade de Joelho. Então, sou um cirurgião de joelho. E vou falar aqui sobre o papel dos anticoagulantes orais na prevenção do tromboembolismo venoso em cirurgias ortopédicas. E vou falar como o speaker da Behringer, do laboratório Behringer. A prevenção do tromboembolismo é muito mais importante nos cirurgiões de quadril e de joelho, onde o tromboembolismo é mais presente. Mas mesmo nos cirurgiões de ombro tem que estar atento a essa possibilidade, porque alguns pacientes podem ter patologias associadas que favoreçam o aparecimento da TEV, ou também pacientes politraumatizados, onde o surgimento do tromboembolismo venoso também é frequente. Falar um pouco sobre o histórico, a indicação da profilaxia medicamentosa do tromboembolismo começou a ser debatido de maneira mais importante em 86, durante o Congresso Brasileiro de Ortopedia, onde foi feito um simpósio sobre o tromboembolismo. E se preconizava a prevenção medicamentosa com heparina fracionada. Havia um grande debate entre os cirurgiões ortopédicos entre a profilaxia medicamentosa e a profilaxia mecânica. Existia um receio da profilaxia medicamentosa, primeiro devido ao desconhecimento dessas complicações, não eram tão valorizadas, e o medo de sangramento nesses pacientes. Mas nós sabemos que a incidência do tromboembolismo é muito grande nas artroplastias e nos pacientes politraumatizados, havendo sim a necessidade de a profilaxia medicamentosa ser associada à profilaxia mecânica. E essa grande possibilidade de tromboembolismo se dá nesses pacientes pós-cirúrgicos porque está presente a tríade de Virchow. Nós temos estase venosa pela diminuição da mobilidade, devido ao trauma cirúrgico ou causador das fraturas, lesão endotelial dos vasos e alteração da coagulação por alterações metabólicas nesses pacientes traumatizados. O tromboembolismo ele pode ocorrer nos membros inferiores, proximalmente, principalmente após a artroplastia total do quadril, ou distal, pós artroplastia total do joelho, ou total, acometendo tanto proximalmente como distalmente no membro inferior. E pode ser sintomática, onde o diagnóstico clínico ou laboratorial é feito, ou assintomática. E mesmo essas tromboses assintomáticas menores podem também causar uma embolia pulmonar e levar o paciente ao óbito. Na década de 90, as artroplastias de joelho começaram a ser realizadas mais rotineiramente e difundidas por todo o Brasil. E iniciou-se um protocolo de prevenção do tromboembolismo com heparina de baixo peso molecular. Esse protocolo passou a ser consolidado,
mas ainda ficava aquele medo, o receio de sangramento na incisão da essência de pele e a possibilidade de infecção. Se preconizava bastante a profilaxia mecânica, com uso de meias elásticas e compressor pneumático, que efetivamente reduzem o tromboembolismo. Mas o mais importante na profilaxia mecânica é a mobilidade do paciente. Aqui nós vemos um paciente com a prótese de joelho no seu primeiro pós-operatório, mobilizando o tornozelo e elevando a perna, veja, com o enfaixamento e o dreno. Essa mobilidade, isso faz com que ative o coração periférico, aumente o fluxo sanguíneo e diminua a possibilidade do tromboembolismo. Mas ainda persistia a controvérsia em relação à profilaxia medicamentosa. Nem todos aderiam a essa profilaxia. O levantamento feito em grandes hospitais no Brasil, tanto público como privados, mostravam que o uso da profilaxia medicamentosa do tromboembolismo não era o ideal. Apesar de que os cirurgiões ortopédicos, mesmo naquela época, eram os que mais aderiam à profilaxia medicamentosa. Surgiram vários guidelines ou diretrizes de várias associações de cirurgiões ortopédicos e vasculares, cirurgiões torácicos, nacionais, americanas e europeias, recomendando o uso da profilaxia medicamentosa do tromboembolismo. E essas diretrizes, elas eram recomendações do uso dos medicamentos, né? Mostrando que as evidências indicam que a profilaxia por tromboembolismo venoso é subutilizada, ou era subutilizada, nos pacientes internados. E que todos os pacientes que devem ter o seu risco avaliado na admissão e reavaliado se houver mudança no status, em direção na indicação da profilaxia do tromboembolismo. Com o passar do tempo, isso foi evoluindo e essas diretrizes, em alguns lugares, transformou-se em lei. O parlamento britânico recomendava que existisse um comitê de trombose em cada hospital, de prevenção da trombose em cada hospital. E recomendava que sejam vinculados entre as instituições relevantes, incluindo o Colégio Real e a Associação dos Ortopedistas Britânicos, que tivessem equipes de especialistas em trombose nesse hospital. E aqui no Brasil, na verdade, os grandes hospitais públicos e particulares têm os seus protocolos de prevenção do tromboembolismo. Alguns até bastante ativos na própria prescrição eletrônica, que agora praticamente todos os hospitais têm. Ativamente é solicitado ao médico se ele está avaliando a prevenção da trombose no seu paciente, se está indicado ou não a prevenção medicamentosa nesses pacientes. E apesar de todas as recomendações ou dos guidelines, é sempre deixado bem explícito que a prevenção, apesar de ser recomendável, deve ser exercido com um manejo, com uma avaliação clínica do paciente, de cada paciente pelo cirurgião. E ele que é o responsável de aplicar ou não a prevenção medicamentosa no seu paciente. Mas qual o objetivo de qualquer protocolo de anticoagulação ou de medicamento indicado na prevenção do tromboembolismo? É necessário que haja um equilíbrio entre a eficácia da prevenção do tromboembolismo e a segurança para não promover sangramento excessivo na ferida cirúrgica e com as consequências graves de infecção ou deiscência da cirurgia.
A enoxaparina, na verdade, foi considerada o padrão ouro nesse tipo de prevenção. Ela é aplicada de maneira subcutânea. Até que, há cerca de 10 anos atrás, um pouco mais, apareceram os novos anticoagulantes orais. O dabigatrana foi o primeiro a aparecer. Eles têm a comodidade da aplicação oral e uma facilidade na administração e na aderência dos pacientes. Eles já estão nos guidelines da profilaxia medicamentosa, preconizado o uso por 10 a 14 dias pós-artroplastias de joelho, que é quando existe a maior incidência do tromboembolismo, por 28 a 35 dias pós-artroplastia total do quadril e nas cirurgias maiores por 35 dias. Junto com a heparina de baixo peso molecular, se pode optar por outros medicamentos anticoagulantes orais que têm o mesmo índice de indicação, considerado grau 1A por todos os guidelines. E qual a vantagem desses novos anticoagulantes? É uma tomada diária, uma comodidade para o paciente, por ser via oral, não há necessidade de monitorização da coagulação, não há interação com drogas e alimentação, e, como eu falei, a comodidade de administração. O dabigatrana, que é o medicamento que nós utilizamos, ele, na verdade, é um inibidor da trombina no final da cascata e impede a formação de fibrina a partir do fibrinogênio. Ele bloqueia essa passagem e diminui, então, os níveis de coagulação, de hipercoagulabilidade dos nossos pacientes. O dabigatrana ele foi lançado no Brasil em 2008. Ele tem os estudos mostraram que ele tem um perfil de segurança e prevenção não inferior à enoxaparina, que é administrada subcutâneo. É dado uma dose diária e ele apresenta duas dosagens, de 110 miligramas ou um comprimido de 75 miligramas, que é administrado 4 horas após o final da cirurgia. A dosagem ideal é de 110 miligramas, mas tem a opção de 75 miligramas, que tem a mesma eficiência e é mais seguro, e esse é indicado em pacientes com insuficiência renal ou nos pacientes mais idosos. Então, como é dado? Um comprimido de 75 ou 110, de acordo com a idade do paciente, 4 horas após a cirurgia, e depois, nos dias subsequentes, 2 comprimidos por dia, durante 10 dias pós-artroplastia de joelho e 28 a 35 dias pós-artroplastia do quadril. Além disso, o dabigatrana é o único anticoagulante oral que tem um agente reversor específico aprovado no Brasil, que é o Praxbind. Esse reversor é um anticorpo monoclonal que se liga à dabigatrana 350 vezes mais do que a trombina. Ele é super eficiente nessa aderência. Ele não tem interação com outras drogas e tem um efeito de maneira rápida e segura. A reversão se dá em 5 minutos após a administração em bolo endovenoso dessa droga. Ele está particularmente indicado naqueles pacientes que fazem uso da dabigatrana, estão anticoagulados e têm que ser submetidos a umas cirurgias de emergência, como, por exemplo, numa fratura. Com o uso desse reversor, o paciente pode ser levado rapidamente ao centro cirúrgico para ser submetido à cirurgia e depois reiniciar o seu uso da anticoagulação 24 horas depois. Como mensagem final, em relação à profilaxia medicamentosa,
Esses novos coagulantes orais é uma nova opção para profilaxia da TEV, que proporcionam mais conforto e segurança ao paciente. O critério de uso deve ser de acordo com as diretrizes e de maneira individualizada para cada paciente. O dabigatrana é considerado seguro e eficiente e é o único dos novos anticoagulantes orais com reversor oral específico. Obrigado pela atenção e estou à disposição aí de vocês